A arquitetura é um estado de espírito e não uma profissão. Eu escolhi essa frase de Le Corbusier para apresentar meu arquiteto de hoje, entrevistado, Rodrigo Kirk, do RKA, que é um dos principais escritórios de arquitetura de Santa Catarina e um dos mais premiados do Brasil. Rodrigo, o que a arquitetura representa para você? Na verdade, a arquitetura, para mim, e eu acho que para toda a nossa equipe, representa o exercício de se desenhar um espaço que vá trazer alguma sensação e vai produzir algo de benefício na vida das pessoas. Para nós, a arquitetura não é criar um design para ser fotografado, e sim algo que traga experiências e que possa realmente ser um marco ou alterar o dia a dia de cada pessoa que vai usar. Para a gente é isso, a possibilidade de, com a criação do espaço, trazer algo que a gente planejou, para que a pessoa tenha uma ligação a mais com o ambiente externo, ou que ela consiga ter uma visão melhor da área externa, do verde, ou que isso possa trazer mais uma saúde mental para a família, ou que consiga integrar a família que já não está mais tão integrada. Então, quando a gente projeta algumas casas, como fazer com que o ambiente, quando seja utilizado, já propicie que as pessoas se encontrem mais, não fiquem tanto mais no quarto. Então, para a gente, a arquitetura é isso, é o exercício de, com um espaço, conduzir o dia a dia das pessoas. Como tu achas que a pandemia fortaleceu o valor da arquitetura na vida das pessoas? Eu acredito que a pandemia, ela fez com que as pessoas repensassem o que é estar dentro de um espaço mais tempo, o que esse espaço representa por estar ali dentro. Então, assim, eu mesmo passei por isso, porque eu já tive o Covid, e eu tive essa reflexão porque eu nunca tinha passado mais de 24 horas ininterruptas dentro do meu próprio apartamento. Então, quando eu tive o Covid, eu pensei, pela primeira vez eu estou ficando mais de um dia, de 2, de 3 dias dentro do apartamento sem sair, e realmente comecei a usar coisas no apartamento que eu tinha projetado e não tinha nunca parado para utilizar. Então, assim, eu acho que as pessoas começaram a ter uma reflexão que elas estavam adquirindo, mas não estavam usando. Adquiriam uma poltrona para a sala, mas nunca sentaram para ver um filme nela. Então, acho que a pandemia veio para fazer com que as pessoas refletissem por que elas têm aquilo, será que elas vão utilizar, será que não? Então, acho que a relação com tudo isso mudou. O teu escritório ele é muito engajado em trazer um novo conceito de arquitetura para Santa Catarina. Como é que tu vê esse panorama no nosso estado da arquitetura? Então, acabou virando uma certa responsabilidade, né, o que tu acabou de perguntar, mas o que a gente sempre pensou como escritório foi o que dá para ser feito diferente. Então, até uma coisa que no escritório eu discuto muito com os funcionários, não repetir soluções, né? Não é fazer com que tenha uma marca, aquilo se repita, mas sim trazer sempre uma surpresa ou algo diferente em cada projeto, em cada empreendimento. E isso requer um pouco que a gente exercite mais a criatividade, e para nós é gratificante saber que isso, alguns escritórios ou recém-formados ou alunos, né, como eu sou professor também pós-graduação, se inspiram em fazer algo diferente. Muitas vezes arquitetos já foram no nosso escritório lá no Container, ou já foram em algumas obras nossas e levaram um cliente, como é. Então, assim, porque quando está materializado é mais fácil levar um cliente e falar só como é que pode ser. Então, isso para a gente é super gratificante e servir como um certo ponto de apoio para os outros também fazerem. Você inseriu em Brusque também uma arquitetura muito autêntica através de projetos como o próprio Alameda, que acaba de ser reconhecido como a melhor arquitetura de grandes alturas da América do Sul. Qual o fator decisivo para esse reconhecimento nesse projeto? Acho que o ponto primordial que levou esse prêmio no projeto foi o que a gente discutiu, né, com o seu Carlos e com a Jordana, da CRF, sobre a possibilidade de ter 2 apartamentos por laje, mas eles serem considerados 2 residências. Então, tu sai do elevador, por exemplo, tu tem uma passarela com um jardim e tu vai para tua casa, não sai naquele hall fechado que tem que ter um sensor para ligar uma luz. Então, tu sai já vendo a cidade, se está chovendo, tu sente o cheiro da chuva. Então, tu tem essa relação de sair do elevador, ver a cidade e caminhar para a sua unidade, a sua casa. Então, tu tem essa relação. Acho que isso que a gente conseguiu trazer no projeto foi um dos fatores principais para receber esse prêmio. É um pouco até da aposta que tu faz para o próprio Douro, né? Comenta sempre bastante que tu quer essa relação do usuário morando num apartamento e não dentro de uma caixa, né? Que remeta muito ao que é morar dentro de uma própria casa, com as áreas de convivência do apartamento e as áreas de convivência do próprio condomínio Riverside.
qual é a tua aposta para o Douro especificamente? A nossa aposta no Douro, até com o gradil, essa relação externa, é que a pessoa realmente tenha a sacada com um espaço externo, ela tem ali uma poltrona para poder ler um livro no dia de chuva, que ela tem essa relação. Eu estou dentro de casa, mas eu tenho uma parte externa ali, que eu posso ter o meu lazer privado, mas eu também posso ir lá para cima da garagem, na área de lazer, e ter um lazer com integração com a natureza, com o lazer do próprio condomínio. Então, assim, a ideia é, eu tenho um outro edifício, mas ele está integrado com um condomínio, e dentro do apartamento eu tenho o meu espaço privado e o meu espaço externo. Esse exercício de que eu tenho uma casa dentro de um edifício, né? Não é mais uma caixa fechada, que se eu abrir a janela, eu vou e for trabalhar, por exemplo, e deixar ela aberta, com chuva vai molhar, eu tenho que voltar para não ter essa relação tão limitada. A pandemia veio para mudar agressivamente o hábito das pessoas, né? Como é que tu imaginas a arquitetura se comportando dentro dessa nova era? É que, na verdade, a gente estava caminhando por uma ideia de que as pessoas cada vez mais não iam ter apartamentos, iam alugar espaços, iam ficar vivendo no trabalho, na rua. E a pandemia inverteu isso, né? As pessoas começaram a olhar mais para dentro de casa e já dá para prever um reflexo nos projetos de apartamentos terem sacadas maiores, espaço de convivência com as sacadas integrado com a cozinha para a pessoa poder viver mais em família naquele espaço. Então, acho que essa realidade de voltar a ter varandas, como São Paulo teve um tempo, com as varandas gourmets, que tinham até cozinha na sacada, eu acho que isso vai vir com mais força. Essa ideia das sacadas serem mais amplas e possibilitar até um espaço externo para uma mesa externa para a família. Tu te inspira muito também na arquitetura de São Paulo, que ela remete muito uma arquitetura genuinamente brasileira. O que tu achas que qual a essência da arquitetura paulista para trazer a Santa Catarina? A essência da arquitetura paulista, que eu fiz meu mestrado na USP também, morei em São Paulo, convivi muito com alguns escritórios renomados lá, que hoje são nossos amigos. Ela vem muito da materialidade. Então, assim, eu tenho o material que eu construí como acabamento final, o concreto aparente. Então, essa relação, porque como São Paulo não tem praia, não tem áreas verdes, eles precisam trazer também essa relação de um pouco de verde para dentro do condomínio. Então, eles precisam fazer com que haja um pouco mais de vida. Então, é uma ambiguidade, né? Eu tenho o formalismo paulista, que é super de concreto aparente e reto, só que eles procuram trazer um pouco de qualidade com o verde que não existe. Então, acho que esse exercício influenciou bastante hoje como a gente trata a arquitetura. Falar de arquitetura é sempre uma grande satisfação. Eu quero agradecer ao arquiteto Rodrigo Kirk por ter participado desse nosso bate-papo. E a você que nos acompanhou aqui. Na próxima semana nós nos encontramos novamente para mais um bate-papo.